dos pais, a área geográfica que o aluno mora, que aí a gente colocou como a unidade da federação, o sexo, raça e cor e o atraso escolar. Ambiente escolar, coesão intraescolar, física, também foram analisados no estudo. Com relação à qualidade de trabalhar, enquanto jovens e garantindo um ambiente favorável para o estudo. Na tabela, eles elaboraram uma média do fator do nível socioeconômico, que é esse númerozinho que vocês estão vendo aí. Tá? E a gente tem que avaliar, a análise não é em um nível abaixo do básico, né? Nível socioeconômico menor, ele tem menos condições de... O nível socioeconômico, ele influencia na questão do aprendizado. E depois eles fizeram uma análise de associação também, que também demonstracional é devida não apenas às suas vantagens econômicas, um construto de ambiente cultural que agrega informações sobre a escolaridade dos pais e a frequência com que os estudantes veem os seus pais lendo. Tá? É possível, nessa tabela, que é da mesma forma que a outra, com essa média de fator, só que aí é possível observar que a relação entre o ambiente cultural e o nível de aprendizagem é linear. Os alunos com nível abaixo do básico pertencem a do que seus colegas com melhor performance acadêmica. Ou seja, a escolaridade do pai, a leitura dos pais em casa tem uma influência. Em toda a classe social, há famílias que acompanham mais o que acontece na escola e incentivam mais as ambições educacionais de seus filhos, assim como seu esforço fornecidas pelos alunos que fizeram a Prova Brasil, sobre se seus pais conversavam com eles sobre o que ocorre na escola e se seus... com relação a essa questão, para os alunos do 5º ano, há uma relação linear entre envolvimentos mais avançados, nessa última coluna aí, mais avançado, tem pais mais envolvidos. Para os alunos do 9º ano, o dos pais não é linear. É possível que, no caso dos adolescentes do fim do ensino fundamental, o envolvimento dos pais aconteça em grande medida em função de problemas de aprendizado ou de disciplina de seus filhos. Mas isso é só um... Com relação à unidade da federação, comparamos as proporções de alunos em cada nível de competência em leitura e matemática e faremos mapas para poder ilustrar a prevalência dos níveis de aprendizado. Utilizarei nessa apresentação os dados da Prova Brasil 2009, que foram os mais recentes estudados, tá? Porque não haveria tempo de apresentar 2005, 2007, 2009. A publicação, gente, ela está no site da Unesco. Quem quiser está acessando, lendo. Tem várias coisas, não só o que eu estou apresentando aqui. Vocês podem ler com calma, entender melhor como são esses numerinhos, o que significa, né? Bem, aqui nós temos o percentual de alunos com aprendizado abaixo do básico, por UF, no 9º ano em leitura, da Prova Brasil, dados da Prova Brasil 2009, né, do INEP, lá, né, que estava aqui falando. As unidades da federação com maior concentração de alunos que sofrem exclusão intraescolar, que é o que vocês estão vendo aí em vermelho escuro, são Alagoas, com 46,3%, Maranhão, 43%, e Rio Grande do Norte, com 41,1%. E as unidades da federação com menores proporções de básico, ou seja, o oposto, né, que é o rosa claro, que vocês estão vendo aí, é o Distrito Federal, com 10,4%, Minas Gerais... Acho que eu pulei aqui, né? Não, acho que é para trás. Gente, eu sou meio atrapalhada com esse... Deixa eu passar meus mapinhas aqui. Só um minutinho. Um mapa, segundo. Aqui. Um ano em leitura. É possível observar que estão concentrados os alunos do 9º ano proficientes em leitura.
a clara vantagem do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, que aí, nesse caso, é o vermelho escuro, e desvantagem do Norte, em especial dos alunos da rede pública do Mato Grosso do Sul, 17% de Minas Gerais, 16,8% dos alunos do Rio Grande do Sul são proficientes em leitura, nas redes públicas de Alagoas, Pernambuco, Maranhão e Bahia, menos de 8% dos alunos apresentaram nível de aprendizado proficiente em leitura. Apesar de ter uma diferença entre os estados, gente, mesmo assim, em termos gerais, em nível de Brasil, ainda nós precisamos de dados, até para vocês como gestores, né, poder utilizar esse dado, entender, falar, não, aqui no meu estado, no meu município é dessa forma, né? E poder estar vendo ações para poder reverter essa situação, né? Com aprendizado abaixo do básico por UF no 9º ano, mas aqui em matemática, tá? Ainda na prova de 2009. Em quase todo o Nordeste, com exceção, mais de 48% dos estudantes da rede pública têm nível abaixo do básico em matemática. Essa também é a citação das redes públicas do Amapá, do Pará e do Maranhão. As unidades da federação em melhor situação que a Rosa Clara, se comparadas ao resto do país, são Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Pública estavam com o nível de aprendizado abaixo do básico em matemática. Em 2009, no Rio Grande do Sul, onde essa proporção foi de 23,4%. Ou seja, os melhores estados, 1/4 dos alunos não estão aprendendo, né? Então, acho que essa questão, para mim, é um dos principais pontos do sistema educativo brasileiro, essa questão realmente da gente avançar nessa questão da aprendizagem, né? Acho que o Brasil avançou muito na questão da equidade, tem avançado muito também nesse ponto, temos melhoras, mas ainda a gente tem muito para correr atrás. E aqui o último mapa, que é o percentual dos alunos com aprendizado proficiente, né, por UF, no 9º ano em matemática. As unidades da federação com mais alunos proficientes, que é o vermelho escuro, são Rio Grande do Sul, com 15,5%, Santa Catarina, 14,3%, Mato Grosso do Sul, 13,1%, Distrito Gerais, 16,2%. A situação é pior, que está em rosa claro, na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, no Amapá, no Pará e no Maranhão, onde menos de 5% dos alunos do 9º ano da rede pública conseguiram alcançar o nível que a gente chamou de proficiente em matemática, tá? No ano de 2009. Aqui a composição por sexo, né? Esse gráfico evidencia um claro diferencial. Meninos são maioria entre os excluídos por aprendizado em leitura. Mais de 60% são do sexo masculino. Enquanto as meninas são maioria entre os alunos com nível mais avançado em leitura, aproximadamente 60% mais facilidade para a leitura, né? Isso é meio que constatar o óbvio, a gente já mais ou menos sabe, né? Meninos são melhores em matemática, as meninas em leitura. E esse outro gráfico, que a situação é oposta, que se verificou para o aprendizado nesta série em leitura. Meninas são maioria entre os alunos excluídos do aprendizado, os meninos são maiorias nessa disciplina, tá? Com relação à raça-cor, também foi avaliado, avaliando-se a partir do pior nível de aprendizado em direção ao melhor, aumenta-se a proporção de estudantes de raça da cor branca e reduz a proporção de estudantes de raça da cor negra, amarela e indígena, tá? Aqui essa tendência também em matemática continua, é a mesma coisa. E a outra variável, que é o atraso escolar, ou seja, a defasagem de idade série, né? Existe uma associação negativa entre a defasagem escolar e desempenho, pois os alunos com mais atrasos são comumente aqueles que tiveram entrada tardia na escola. Os com maior dificuldade de aprendizagem, em geral, também aqueles com posição socioeconômica menos favorecida. Mostrando aqui no gráfico, podemos notar proporções mais altas de estudantes regulares em níveis mais altos de aprendizado em leitura, que é a coluna azul, nos níveis de proficiente e avançado, que são os melhores, né? E para os níveis mais baixos de aprendizado, uma sobre-representação de alunos com defasagem.
ou seja, a mais, né? Coluna vermelha nos níveis abaixo do básico e do básico. Esses dados, gente, é um pouquinho complicado de entender assim rápido. A publicação está disponível, vocês baixem, dão uma lida, porque eu acho que vale a pena, tá? Em matemática, aqui a tendência em matemática com relação ao atraso, a tendência ainda é mais clara, mostrando que quando se eleva o nível de aprendizado, se eleva também a participação relativa dos alunos regulares, tá? Então, ou seja, os alunos que estão defasados, eles vão ser, muito provavelmente, uma boa parte deles excluídos, eles não vão aprender. Portanto, esse pacto da alfabetização na idade certa é uma coisa muito importante. É muito importante que a gente consiga fazer com que o aluno permaneça sem o atraso escolar, sem defasagem em idade série, porque isso favorece que ele alcance níveis maiores de aprendizado, tá? Então, assim, vocês têm que focar bastante nisso. Meu tempo está encerrado, eu já vou só concluir aqui. As principais conclusões, então, do estudo, né? Concluindo, os dados da análise feita no estudo nos oferecem como principais conclusões sobre o perfil dos estudantes que sofreram exclusão intraescolar. Estudantes do Norte e do Nordeste têm maior probabilidade de exclusão por aprendizado, portanto, vamos prestar bastante atenção nesses estados, nos municípios que ficam nesses estados. Meninos possuem maior probabilidade de exclusão por aprendizado de leitura do que as meninas e menor probabilidade de exclusão em matemática. Alunos com atraso escolar possuem maior probabilidade de exclusão por aprendizado do que alunos regulares. Alunos de escolas nas quais o nível socioeconômico médio é mais alto têm menor probabilidade de exclusão por aprendizado. Negros e amarelo apresentaram maior probabilidade de exclusão em relação aos brancos, provavelmente porque tem relação com o nível socioeconômico, com outras variáveis, né? Alunos cujas famílias têm ambiente cultural melhor estruturado são mais protegidos da exclusão. E um maior envolvimento dos pais está associado a uma menor probabilidade de exclusão por aprendizado. E esse envolvimento dos pais, mais relacionado no caso aqui da análise, ao 5º ano. Isso não foi verdade para o 9º ano, tá? Porque no 9º ano, esse envolvimento dos pais, a gente já não sabe, os dados não mostraram que ele influencia, é mais no 5º ano. Os estudantes excluídos do direito de aprender são aqueles que são expostos a professores menos qualificados e mais sobrecarregados, e os que têm acesso às piores escolas. Essa última conclusão ela foi feita numa outra parte do estudo que eu não mostrei, até por não ter muito tempo, que analisava a questão da infraestrutura das escolas e a questão da formação dos professores e gestores. E esses alunos estão concentrados nessas escolas que têm piores condições, que tem professores menos qualificados, que tem gestores menos qualificados, e que tem aquelas outras características que eu coloquei, tá? É só um dado para pensar, gente, para vocês utilizarem na gestão de vocês. A gente tem muitos outros dados, vocês podem acessar o site da gente, tá? Converse comigo, eu passo o endereço e tudo. Tá bom? Muito obrigado e desculpe os colegas se passei um pouquinho do tempo. Obrigada, professora Rebeca Otero. Vamos passar agora para a professora Maria da Salete Silva. Boa noite a todas e todos. Eu e a Iracema vamos fazer uma apresentação conjunta, não na forma de jogral, que a gente não ensaiou, mas é uma ação conjunta. Nós vamos e estamos vestidos com a camisa que chama a atenção da questão da exclusão escolar no Brasil. E a nossa presença aqui nesse fórum, que para nós é importante, é preciosa, exatamente por falar com vocês que lidam no dia a dia com o desafio de trazer as crianças, mantê-las na escola e aprendendo.
Vocês certamente já tiveram a oportunidade de ver a instalação que está montada lá fora, onde a gente colocou as carteirinhas vazias e com o perfil de quem é o excluído da escola hoje no Brasil. E a gente, de fato, quer chamar a atenção para essa questão e estar do lado de vocês para poder enfrentá-la em nome e pela causa da garantia dos direitos de cada uma das crianças e adolescentes desse país. A gente começa com Fora da Escola Não Pode, que é como se fosse a nossa... um lema, é uma coisa que não pode sair da nossa cabeça. Não é aceitável, não é natural, não é possível ter criança e adolescente fora da escola. Fora da escola, não pode. Esse é o nosso chamado. Esse material que nós trouxemos e estamos lançando aqui com vocês, ele começou em 2010, foi uma iniciativa global chamada Out of School Children, que aqui no Brasil se chama Pelas Crianças. O nome é estranho, né? Falar pelas crianças fora da escola, parece que a gente está pedindo para as crianças ficarem fora da escola. É em prol, certo? O fato de você encarar o problema das crianças fora da escola. E, no Brasil, o nome da publicação e o que nos leva a tê-la como importante para cada um de nós é garantir acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da educação básica sempre na idade adequada. É o que a gente chama de equação, né, do nosso desafio e de cada um de vocês. Parece simples, mas a gente sabe que esse é o maior desafio da educação básica no Brasil, garantir a universalização do acesso, permanência, aprendizagem e conclusão. Esse estudo foi feito com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Iracema é coordenadora executiva da campanha, e eu queria dizer que tem 3 pessoas que eu considero que são responsáveis e que, com o seu trabalho, nos deram e deram às crianças brasileiras esse estudo, que são a própria Iracema, Júlia Ribeiro, que está ali sentada no cantinho, e Andréa Pérez, que está ali atrás, que a gente chama de as meninas do estudo fora da escola. Essas 3 meninas, com o apoio da outra menina chamada Zélia, que está aqui, são as responsáveis por a gente ter conseguido enfrentar cada pedacinho desse estudo que a gente está trazendo. É uma publicação que está lá no stand do Unicef, que está aqui disponível, ela foi feita para vocês, e que a gente quer muito que ela seja um instrumento importante para enfrentar esse desafio. Pode passar. Em 2012, a gente lançou o relatório de todas as crianças na escola, com uma análise de quem são as crianças e adolescentes fora da escola. E tinha uma outra questão que é importante, que nos inspirou muito nesse estudo. Esse estudo a gente tem, aqui também está lá no stand do Unicef, mas ele está no site e vocês também podem baixar se quiserem. Porque a gente pegou uma coisa que a Rebeca frisou muito agora. Não adianta só a gente pensar em quem está fora da escola. A gente tem que estar com os olhos e o coração e a vontade de manter as crianças que estão na escola, dentro da escola. Porque muitas delas, por tudo aquilo que a Rebeca apresentou e que a gente estudou também nessa trajetória, elas estão em risco de exclusão. Então, não adianta você trazer para a escola quando 2, 3 meses depois essa criança ou esse adolescente vai sair. Então, quando a gente fala de fora da escola, é aquela que está fora, mas também a que está na escola em risco de exclusão, né? E esse estudo analisou esses aspectos, o que é que tem de barreira, o que é que leva a essa exclusão. E agora nós estamos trazendo e lançando aqui neste momento, nós podemos lançar, considerar que esse é o momento do lançamento, essa publicação que é o Fora da Escola Não Pode, o desafio da exclusão escolar. Como é que ela nasceu? Né? Nós fizemos ela já nasceu com o apoio da Undime, e não só da Undime, mas com o apoio de vocês, dirigentes municipais. No Fórum Extraordinário de 2011, nós realizamos uma oficina com 37 dirigentes municipais ou representantes de 25 estados. Eu não sei se algum deles está aqui presente que participou dessa oficina. Tem alguém aqui? Ainda temos aqui alguns que participaram. E a gente quer agradecer para vocês verem que vocês nos inspiraram a construir o estudo. A oficina depois, ela se desdobrou numa pesquisa,
que foi feita pelo site da Undime, e que teve uma resposta muito interessante de 10% dos dirigentes municipais do país. O que a gente queria nessa oficina e nessa pesquisa? Era sentir assim, o que é e como é que o dirigente municipal de educação enfrenta esse desafio da exclusão. Porque ninguém precisa dizer para vocês que existe exclusão escolar no Brasil, porque vocês lidam com isso todo dia. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui secretária de Educação e a gente sabe como isso fica, como isso dói, né? De você saber que você tem aquela missão, o papel e a responsabilidade que precisa ser exercido, né? Então, essa oficina e essa pesquisa, além de outros momentos que a gente teve de discussão, com a campanha nacional, com o Concede, nós corremos atrás de quem estava com esse problema da exclusão na cabeça. O que apareceu nessas oficinas e na pesquisa? Quais eram os principais desafios que os dirigentes municipais apontavam para enfrentar a exclusão escolar? Primeiro, a necessidade de articular programas e políticas federais, estaduais e municipais. Não há como resolver a questão da exclusão escolar apenas em um nível de governo, ou seja, o município não resolve sozinho, nem Estado, nem, no nosso caso, o Ministério da Educação, e nem com uma política setorial única. A exclusão escolar no Brasil, ela não será superada nos limites e no âmbito da política educacional. Então, isso apareceu muito na oficina. Nós não damos conta sozinhos de resolver isso. A necessidade de concretizar o regime de colaboração município-estado. E aí questões importantes e operacionais mesmo, transporte escolar, especialmente na Amazônia e nos municípios que têm uma zona rural importante, com muitas escolas rurais. As políticas de inclusão, o ministro falou aqui de 300 mil crianças com deficiência que estão fora da escola. Quem conhece, vocês convivem também com o programa BPC Escola, e adolescentes que têm deficiência e baixa renda e não estavam na escola. Isso é campo. A exclusão é maior nas zonas rurais. A educação infantil, pela importância que tem no início do desenvolvimento do processo da criança e, obviamente, importante a formação e valorização dos profissionais de educação. Para ilustrar o livro, a gente achou que não deveriam ser fotos. E, sob a coordenação e inspiração da Andréia, foram realizadas oficinas com crianças e também com uma oficina com crianças indígenas. E a pergunta era a seguinte: qual é a escola do seu sonho? E a gente trouxe no livro, e está aí para vocês, e é uma coisa que o Unicef e a campanha assumem com muita força, é que a gente tem sempre de trazer o olhar da criança e do adolescente sobre a escola. A gente não fala em nome da criança. Então, vamos ouvir o que é que a criança, a partir dos seus desenhos, o que é que a criança considera o seu sonho de escola. E apareceram questões importantíssimas, muito ligadas às barreiras e aos gargalos que a gente encontrou. Uma barreira forte, a Rebeca falou disso agora, a questão da discriminação racial. E vários desenhos falavam sobre isso. A gente abre com esse, racismo, por que isso, por que aquilo. Eu queria que não tivesse nenhum tipo de racismo. Esse outro também é muito interessante, um desenho de uma criança bem pequena, falando da discriminação, né? Como é que uma professora trata com discriminação uma criança e como deveria ser o tratamento das professoras com as crianças. Esse é um olhar bem da infância, tem muito trabalho sobre isso, sobre a discriminação. O Unicef tem uma campanha muito bonita, que é contra o racismo na infância, e que a gente deve estar o tempo todo com isso na cabeça, não permitir que discriminação leve à exclusão. Essa daí é um pedido, isso também já foi falado hoje aqui, que é a questão da infraestrutura das escolas. Veja o que essa menina desenhou. Ela desenhou um banheiro, certo? Com chuveiro, pia, tudo bonitinho, e um ventilador. E ela mandou um bilhete para a gente. Eu quero energia elétrica na minha escola, porque eu quero que o ventilador funcione. Viu, Claudinha? Luzes para Aprender, um programa da UEI que a gente está querendo abraçar.
Não há possibilidade de ter uma escola quente, tem um ventilador, não pode ligar porque não tem luz. Então, essa coisa da infraestrutura também apareceu. Nesse aí aparece uma outra questão que também é muito forte, que a gente vem discutindo, principalmente no semiárido. Nós temos muitas escolas que não têm banheiro, que não têm água. Esse daí, o menino ele trouxe a água naquilo que tem de mais importante, que são os 2 banheiros e uma piscina. Mas vejam que tem um banheiro de menina e um banheiro de menino. Um dos fatores que podem afastar as meninas da escola, especialmente adolescentes, é a inexistência de banheiro com privacidade para as meninas adolescentes. Então, você veja que é uma coisa assim, é luxo, não é luxo. Nós, mulheres, sabemos o que é você estudar numa escola, você, adolescente, não ter privacidade no banheiro. Então, eu acho que essas questões começam a ter uma visão, né, do que deveria ser a escola. Pode passar. Aí foi da nossa oficina com meninas e meninos indígenas. O que eles falam aí? Do transporte, é um barco, tá vendo? E uma escola também que tem equipamentos e tem infraestrutura adequada, mesmo numa situação de muita vulnerabilidade. A gente encontra hoje um dos maiores problemas da educação indígena, é a inexistência de escola, né? Não há um prédio escolar. Então, há uma demanda clara aí da qualidade. Esse aí que é uma quadra. E é bom saber que a quadra faz parte da pauta, né, das crianças e adolescentes. É uma quadra bem desenhada. E tem também as questões importantes de tecnologia. Veja só o que é na escola dos meus sonhos, é a escola da tecnologia. Até no ônibus tem uma antena parabólica, que eu não sei como é que vai funcionar, mas tem lá uma antena parabólica, e a escola é quase que um disco voador, né? Então, você veja que é o máximo da tecnologia. Esse aí é super tecnológico, o menino está ali, ligadão no computador e tal, uma coisa bem de adolescente, de como é que ele sente. E capoeira, ou seja, o que aparece na escola dos meus sonhos? É a tecnologia, muitos desenhos com relação a livros e leituras. Escola cheia de livros, crianças lendo, isso apareceu muito também. Ou seja, há uma sintonia entre o que você pode fazer como política pública e o desejo e o sonho das crianças, o que dá uma força enorme para o que você vai desenvolver dentro da escola, pela força que a própria criança te dá. O conteúdo do livro, a gente tem essa estrutura, são 4 blocos, tem os dados e informações sobre a exclusão escolar no Brasil, a gente tem o livro está baseado nos dados do censo 2010, um questionário que a gente fez para cada um de nós e vocês, dirigentes municipais, refletirem para saber como é que está a situação no seu município. Nós usamos, para a gente não criar uma outra forma de ver o problema, a gente usou a estrutura do PAR. Então, o que é que o PAR, vocês já estão acostumados a responder o PAR, pensar como é que funciona e tal, ele está dentro da estrutura do PAR, nesse questionário, e aspectos gerais que são importantes para acabar com a exclusão escolar, e um levantamento de todas as programas e políticas governamentais e não governamentais que podem apoiar o dirigente no enfrentamento. Então, a gente foi pegando para cada coisa. Transporte escolar, quais são as políticas que existem? Como é que você pede? Em que momento você entra, por exemplo, no site para preencher um questionário? Como é que coloca no PAR? E aí a gente mostra para vocês quem são as crianças e adolescentes fora da escola no Brasil. Esse gráfico está dentro do folder que está lá no stand também, que é o Fora da Escola Não Pode, né? Esse aí está com dados da PNAD de 2009 e mostra uma situação muito preocupante. A gente está querendo dizer isso porque tem uma frase que nós ouvimos e a gente não concorda, que é assim: o Brasil praticamente universalizou o acesso à escola para criança de 6 a 14 anos. Esse negócio desse praticamente, quase, está perto, não universalizou. Para qualquer um de nós, universalizar é 100%. Esse negócio 99, 99,5%. Num país como o da gente, você veja que nós temos uma situação gravíssima na população de 4 e 5 e na população de 15 a 17, gravíssima. Nós temos nós temos 3 milhões de crianças de 4 e 5 e adolescentes de 15 a 17
fora da escola, não estou falando de quem está em risco por atraso escolar, a gente tem quase 9 milhões, que a qualquer momento podem sair da escola. E a população de 11 a 14, de 6 a 10, 11 a 14, mais próxima, mas ainda com um número muito grande, quase 900 mil. Passando. Esses dados estão todos no estudo, eu vou passar bem rápido para a gente não ficar com muito número. O que a gente tem é 96,7% das crianças de 6 a 14 na escola, né? Se equivale a 28,2 milhões de meninos na escola. Isso eles frequentavam lá em 2010, tá? Nós temos, desses de 6 a 14, são 966 coisa nenhuma, milhões, não, 1.000, até eu me atrapalhei agora, 966 mil meninos e meninas que não têm garantido o direito, estão fora da escola, e o mais interessante e dói é saber que desse 3,3, 1,3 nunca foi à escola, e 2% já frequentou em algum momento e saiu. Então, nós temos, nesse número aí, um percentual grande de crianças que nunca botaram o pé na escola, né, que tem entre 6 e 14 anos. Pode ir. A maioria das crianças, mais uma vez, está nas regiões Norte e Nordeste. Essas regiões são regiões prioritárias para a ação do Unicef no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o selo Unicef. Alguém conhece o selo Unicef aqui? Quem ganhou o selo da outra vez? O selo Unicef é um programa de mobilização do município para melhorar a qualidade de vida das crianças, e compondo essa qualidade tem a questão do direito à educação, e que está na Amazônia e no semiárido brasileiro. No caso de crianças e adolescentes nas zonas rurais, você vê que é sempre mais do que na zona urbana. Era 13 para 5 em 2000, continua diferente, está mais próximo, é 5 para 2,9, mas na zona rural a exclusão é maior. Pode passar. Creches, também já foi falado muito aqui, nós tínhamos em 2000 só 9,4% das crianças em creche, já estamos com 23,5%, mas a gente não chegou nem perto da meta do plano decenal, que já foi, que era 50% em 2010. Então, a gente está longe de atingir as metas que o país se propôs no seu plano, que tem 10 anos. 10 não, já tem 13 anos o plano. No caso das crianças de 4 e 5, e essas estão muito sob a responsabilidade do município, a gente tinha 51,4, passou para 80, certo? Então, a gente deu um salto importante nisso, mas nós continuamos com 1.150.000 crianças fora da escola. Essas 1.150.000 estão nos municípios, e a gente vai ter de entender e saber quem elas são, por que elas estão fora, e trazer de volta. No caso dos adolescentes, é a situação mais grave que tem no Brasil hoje, tá? Nós tínhamos 16,7%, né, que são, em 2010, né, que são 1,7 milhão de adolescentes fora da escola, pelo censo de 2010. Isso é uma negação de direito para a faixa de adolescente com a população mais alta que o Brasil já teve de adolescentes. Pode passar. E, já estou terminando, 83,3% de adolescentes estavam na escola. Aí você fala que ótimo, 15 a 17 já tem mais de 80% na escola. Ocorre que metade deles ainda está no ensino fundamental. Então, além da exclusão, eles estão retidos nos anos finais do ensino fundamental e fortes candidatos a cair fora da escola. Nós fizemos um grupo focal com adolescentes há um mês atrás, e a gente perguntou para um adolescente: por que você mata a aula? Ele falou: eu não mato a aula é que me mata. Então, uma pessoa que considera, tem essa relação com a aula, a tendência é não permanecer, certo? Esse é o desafio maior que nós temos, é fazer com que a aula seja muito boa, que ele não queira perder a aula, que ele queira estar presente na escola todos os dias. E eu vou fechar agora, gente, com uma
E eu queria que vocês... isso está na publicação e vocês podem ver com cuidado, mas vocês vão ver agora o retrato da exclusão escolar no Brasil. Isso quem fez foi a Diretoria de Estatísticas Educacionais do INEP e nos deu, e a gente quer mostrar. Esse primeiro gráfico, ele é por estado, isso é PNAD de 2011, tá? A pergunta é a seguinte: qual é o percentual de crianças de 6 anos que estão na escola? Olha que coisa interessante. Você tem lá, o Piauí está com 99% das crianças de 6 anos na escola. Palmas para o Piauí. E o Brasil, 95,4%, de 6 anos na escola. Aí, segunda pergunta, percentual, pode passar, de crianças de 12 anos que terminaram os anos iniciais do ensino fundamental. Nós estamos dando mais um ano, tá? Mais um ano. O Brasil tem 76,2%. Eu só vou falar do Piauí por causa da inversão, viu, gente? Com todo o respeito. E o Piauí foi para o último lugar, com 57,2%. O que é que significa isso? Que a gente, em 2010, estava bem próximo da universalização da matrícula de 6 anos, mas a gente constata um atraso muito grande e um abandono muito grande das crianças de 12 anos. Isso é desesperador. Terceira pergunta. Adolescentes de 16 anos que terminaram a segunda etapa do ensino, os anos finais do ensino fundamental, dando também um ano de quebra. Olha a situação que a gente já está. O Brasil já passou para 62,7%. E nós temos estados com 42,9%. 60% dos adolescentes de 16 anos não terminaram o ensino fundamental. E aí vem a última pergunta, que é a pergunta do desespero. Percentual de jovens com 19 anos que terminaram o ensino médio. Olha a situação que a gente está. No Brasil, você não tem nem 50% dos jovens de 19 anos que terminaram o ensino médio. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar. Com essa negação do direito à educação no país, e é bom a gente se lembrar que até há 3 anos atrás, o ensino obrigatório, a matrícula obrigatória era até os 14 anos de idade. Nós aceitávamos o fato de um menino de 16 anos não precisar estar na escola. A Constituição dizia isso e nós, como nação, aceitávamos isso. Algum de nós aqui aceita que um filho de 14 anos esteja ok, você já foi até os 14 anos, não precisa continuar mais a estudar? Mas o nosso marco legal aceitava como natural. Numa situação como essa, é coincidência essa discussão que está campeando aí sobre violência e redução de maioridade penal? Nega-se o direito à educação. E aí você vai oferecer à adolescência brasileira uma alternativa. Você agora é responsável desde esse ano, vai para a cadeia. E a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: qual é o tema central para a adolescência brasileira hoje? É direito à educação ou é redução de maioridade penal? Essa é a pergunta que eu queria deixar com vocês. Bom, gente, boa noite. Na nossa divisão aqui de trabalho, na apresentação, eu fiquei com uma parte que é o que cada um de nós pode fazer para o enfrentamento dessa situação. E foi uma divisão interessante, né, Salete? Porque nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, somos conhecidos por serem aqueles chatos que sempre vêm apresentar os dados que muitas vezes são deprimentes, né, que hoje até o ministro aqui comentou, dizendo sempre tem aqueles cri-cri que vêm dizendo, mas ainda falta tudo isso, enfim. Então, nós da campanha somos reconhecidamente e assumidamente esses chatos. Mas aqui na nossa divisão de trabalho hoje, eu fiquei com uma parte melhor, né, Salete? Bom,
Então, antes de mais nada, nós da campanha agradecemos a Undime pelo convite, não só pela Undime ser uma das instituições que compõem o comitê diretivo da campanha, e por estar conosco em todas as lutas, em cada uma das lutas, mas por, com esse convite, nos dar a oportunidade de falar com vocês, que são os governantes, os verdadeiros governantes da educação no Brasil, né, vocês, dirigentes municipais de educação, que com todas as adversidades, dentro dessa enorme diversidade que o nosso Brasil nos traz, são quem, de fato, governa a educação no país. Então, essa realmente é uma grande oportunidade para nós. E também nos honra compartilhar a mesa com a Salete, do Unicef. Né? A Unicef é uma das instituições que apoiam institucionalmente a campanha, não só com esse projeto, mas com outras ações. Com a Rebeca, da Unesco. A Unesco, há alguns anos, apoia a campanha com a Semana de Ação Mundial. Em 2011, desenvolvemos juntos um estudo sobre o custo aluno-qualidade inicial da educação de tempo integral, né, que é uma conversa que estamos retomando para continuar o estudo. Então, mais uma vez, obrigada a Undime, a professora Cleusa, pelo convite. O que cada um pode fazer para acabar com a exclusão? Salete, você pode passar para nós? Essa pergunta, ela está inspirada num artigo da Constituição Federal, que é o artigo 205, que diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Né? Então, isso é o que diz a lei máxima do Brasil e é um pressuposto da campanha nacional pelo direito à educação, porém, a gente entende que os papéis de cada um desses atores são diferentes. Né? As famílias têm um poder, claro que tem um poder, né? O dirigente municipal de educação, a professora, o professor, não entra dentro da casa da criança, do aluno, a família está ali dentro, então ela tem um poder diferenciado, mas o poder público tem um papel, uma responsabilidade incomparáveis. Né? Então, a primeira questão que a gente se coloca diante dessa pergunta, o que cada um pode fazer, é que cada um realmente assuma o seu papel no lugar que ocupa. Né? No estudo que nós realizamos, e isso está refletido na publicação que estamos lançando aqui, que está disponível para vocês, no stand do Unicef, no stand da campanha, os dirigentes municipais de educação apontaram como um desafio para o enfrentamento à exclusão escolar a articulação dos programas e das políticas públicas como com importância estratégica para assegurar não só o direito à educação, mas os outros direitos da criança. Né? Então, essa articulação não só entre as políticas setoriais de educação, saúde, assistência social, como também entre os 3 níveis de governo. Essa ideia de que nenhuma ação isolada pode garantir o direito de aprender, e um ponto que foi destacado, mas que nós não colocamos aí, é um desafio muito grande para os gestores de educação a descontinuidade das políticas públicas, né, com as mudanças de gestão, com as mudanças de governo. E nisso, nós da campanha destacamos a importância dos planos decenais, não só na área de educação, mas dos planos decenais, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e municipais, aprovados na forma de lei e elaborados e acompanhados com a participação da sociedade civil, que são planos que vão além de programas de governo, além de programas do administrador de plantão no momento, né, mas que devem ser planos que representam a vontade e o compromisso do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Pode passar. Bom, o pressuposto do estudo que nós desenvolvemos e do projeto que nós desenvolvemos é a ideia de que toda criança pode e deve aprender, desde que se respeite o tempo e a forma de aprender de cada uma. Tá? Então, esse é um pressuposto que a gente considera indispensável para qualquer gestor, para qualquer pesquisador, para qualquer professora, para qualquer professor. Né? E que a repetência e o abandono não devem ser vistos como situações normais.
acho que o estudo que a Rebeca apresentou aqui, desenvolvido pela Unesco, que relaciona as questões de renda, né, as questões sociais ao abandono escolar, ao fracasso escolar, esse estudo mostra, e o estudo que nós desenvolvemos também, mostra como nós, de maneira geral, né, como a opinião pública, a sociedade brasileira, naturalizou essa questão da repetência, do fracasso, do abandono. A Salete encerrou a fala dela falando disso. Né? Nós tratamos como uma coisa natural. Como bem perguntou a Salete, como bem disse, nenhum de nós aqui admite a possibilidade de que um filho nosso com 5, 6, 7, 14 anos esteja fora da escola ou esteja em situação de não aprendizagem. Gente, para falar a verdade, nós não admitimos que um filho nosso fique meia hora sem aula na escola, não é verdade? Certo? Quando, por acaso, nas escolas privadas onde os nossos filhos estudam, que os nossos filhos frequentam, chega por a professora teve cólica, a mãe morreu e a professora não pôde dar aula, é claro que nós esperamos que uma substituição seja feita, né? Mas o recorte social no Brasil, a aceitação, a naturalização da exclusão escolar ou da exclusão intraescolar, ele tem um sabor de crueldade muito grande por aceitarmos que essa exclusão e que a violação desse direito aconteça com as camadas pobres da população. Pode passar. Então, nesse sentido, a nossa mensagem, a mensagem do nosso estudo, dessa publicação que está disponível, é que as redes, escolas e professores devem assumir o compromisso de não desistir de nenhum aluno, né? O que significa acompanhar a evolução de cada criança e enfrentar as causas das suas dificuldades de aprendizagem. Algumas ações efetivas. A publicação, essa publicação que a Salete mostrou, nós trazemos alguns exemplos de algumas ações já em andamento, desenvolvidas por redes municipais do Brasil todo, né? E também algumas delas com apoio de organizações da sociedade civil, que mostram algumas práticas já em andamento. A ideia não é dar receitas a serem seguidas. Todos vocês sabem que as receitas não são simplesmente aplicáveis, transferíveis, né? O prefeito aqui de Mata de São João contou um pouco, né, de algumas estratégias que eles estão utilizando aqui no município, e aí eu tenho certeza que cada uma de vocês poderia contar muitas histórias positivas nesse sentido, positivas não sem dificuldades, né, nós sabemos disso, por isso que nós não trabalhamos com a ideia de receita assim, bonita, bacana, que resolve tudo, porque a gente sabe que é com muita dificuldade que se implementa políticas de enfrentamento. Então, algumas ações efetivas passam pela oferta de melhores condições de aprendizagem, né, do acompanhamento do desenvolvimento de cada criança e adolescente e da identificação e superação dos problemas que colocam em risco a aprendizagem e a permanência na escola. Ações efetivas também que têm contribuído para o enfrentamento da exclusão. O reconhecimento e superação dos fatores que aprofundam a discriminação de crianças e adolescentes negros, indígenas e quilombolas. E aí a gente poderia colocar outras camadas excluídas. Aí aqui eu destaco a palavra reconhecimento. Por que a gente está colocando reconhecimento de que há fatores de determinados recortes culturais, sociais, que impedem a aprendizagem? Essa questão do reconhecimento, gente, é uma bandeira de luta de movimentos sociais, movimentos negros, movimentos feministas, movimentos de direitos sexuais no Brasil, que pedem para que o poder público admita, reconheça que há esses recortes. Eu lembro de uma fala na Semana de Ação Mundial de 2011, que tratou de educação não discriminatória, uma fala de uma transexual representando a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, numa audiência pública que nós organizamos no Congresso Nacional, e essa moça, essa transexual, por volta de 30 e poucos anos, ela disse o seguinte: olha, eu não estou aqui para pedir que vocês gostem de mim,
para pedir que vocês concordem com as minhas opções, com a minha vida sexual. Eu estou aqui para exigir o meu direito como cidadã, porque eu, quando era criança, como transexual, na escola pública, eu fui impedida de continuar os meus estudos por discriminação, vinda de todos os lados. Eu fui expulsa da escola e agora, aos 30 anos, eu estou lutando na educação de jovens e adultos para resgatar o meu tempo perdido. Eu não estou pedindo privilégio nem que gostem de mim. Eu estou pedindo que o meu direito, que é igual a de qualquer cidadão, seja respeitado. Foi a melhor fala daquela audiência pública, e aí a ideia do reconhecimento é essa primeira. Primeiro a gente tem que enxergar, não tapar o sol com a peneira, saber que a discriminação existe, as discriminações de várias ordens existem, para aí poder propor políticas públicas que possam enfrentar essas discriminações. Pode passar, por favor. Ações efetivas que muitos municípios já vêm desenvolvendo, né, que é a consolidação e ampliação de políticas que tentam, com muita dificuldade e luta, conseguir inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas escolas regulares. Então, são programas e políticas que fazem formação de professores, organizam as escolas para que sejam acessíveis, fazem produção e distribuição de material didático adequado, enfim. Pode passar, por favor. Bom, aí temos mais alguns desenhos feitos por crianças, não vou me deter sobre eles, a Salete já falou muito bem sobre, né? Esse é do livro que a Salete tinha mencionado. Aqui, gente, pode passar, Salete. Nesse próximo ponto, que é a valorização e formação do professor, eu vou me permitir aqui fazer uma digressão, porque nesse ano, na Semana de Ação Mundial, e vocês receberam esse material aqui nas suas bolsas do evento aqui da Undime, e acredito que muitos municípios aqui presentes desenvolveram ações da Semana de Ação Mundial, nós tratamos justamente da valorização dos profissionais da educação, especialmente dos professores, com o lema, nem herói, nem culpado, o professor tem de ser valorizado. Né? Então, a ideia aqui é que a gente amplie e qualifique o debate para fora de duas tendências que vêm predominando dos nossos discursos aí das últimas décadas, de que os professores, ou eles são os culpados pelas mazelas da educação no Brasil, né, por esses resultados de fracasso que a Rebeca aqui mostrou, de baixa aprendizagem dos alunos nos testes de avaliação, ou os professores são culpados por isso, ou professores são heróis, são professores, diretores de escola, né, são heróis, são mártires, que têm que tirar dinheiro do bolso para comprar livro, para emprestar para o aluno, né, que tem que trabalhar durante as férias, fazendo pintura na escola, e que todo mundo acha tão lindo esse professor, essa professora fazendo isso. A professora Cleusa, presidenta da Undime, na sua fala de abertura, falou isso, né? Educação não é sacerdócio, é profissão e tem que ser valorizada, e tem que ser tratada como profissional e assim valorizada. Então, por isso eu faço essa digressão. Acho que depois de amanhã tem uma mesa que vai discutir especificamente isso, então eu não vou me prolongar, só vou dar 3 destaques. Censo do professor de 2009, dados do censo do professor feito pelo INEP. 1 em cada 5 professores da rede pública do Brasil tem contrato temporário. 20% dos professores da rede pública têm contrato temporário. São cerca de 400 mil professores nessa situação. Pesquisa do IBOP com a Fundação Vitor Chivita. 1 em cada 5 professores leciona em 3 turnos. 20%, ou cerca de 400 mil nessa situação. Né? Aí, falando um pouco de condições materiais das escolas. Censo escolar de 2011. Apenas 27,5% das bibliotecas públicas do Brasil possuem bibliotecas. 27,5% possuem. 72,5% não possuem. Né? Muitas pesquisas e estudos têm demonstrado que o hábito de leitura, a formação do hábito de leitura depende de vários aspectos. Né? Um deles é o acesso a livros e outros materiais
não só livros, né, mas outros recursos de leitura. Depende de... Alguns estudos mostram que, dados do SAEB, mostram que o aumento da proficiência em leitura é diretamente proporcional ao aumento do uso da biblioteca. Não é qualquer uso não, gente, é com profissional dedicado, trabalhando nessas bibliotecas, e com atividades dirigidas, promovidas pelos professores nas bibliotecas. Então, não é só ter o recurso, ter a estrutura, é utilizar de maneira adequada, com formação, né? Eu acredito que esse dado de que 72,5% das escolas públicas não terem bibliotecas tem alguma relação com o dado que a Rebeca apresentou, de que 22% dos alunos do ensino fundamental, em 2009, não apresentaram as habilidades esperadas de leitura, né? Então, deve ter alguma coisa a ver, não é, gente? Eu já aproveito até para fazer uma propaganda aqui desautorizada do Instituto Ecofuturo, que está para lançar uma campanha, né? A campanha Eu Quero Minha Biblioteca, que é para apoiar a implementação da Lei 12.244 de 2010, que determina que toda instituição de ensino tem uma biblioteca, né? Eu estou olhando aqui para a Patrícia, do Instituto CIA, que apoia essa campanha. Então, é uma propaganda desautorizada que eu tive acesso ontem, né? Já está lançada, né? Que eu achei muito interessante. Pode passar, Salete. Bom, gente, para o enfrentamento da exclusão, algumas ações em curso nos municípios que têm mostrado o resultado. A participação de crianças e adolescentes, né? Isso, em geral, tem trazido resultados positivos. Pode passar. Práticas de acompanhamento constante das crianças com dificuldades de aprendizagem, para que não seja necessário esperar os resultados das provas regulares ou final do semestre. Nós aqui colocamos acompanhamento constante das crianças com dificuldades, mas eu sei, a campanha defende, o Unicef também defende, que o acompanhamento deve ser feito por todas as crianças. E algo que a gente chama a atenção, que tem a ver com o que o diretor do INEP estava falando aqui, gente, é que a avaliação ela tem que ser de uma vez por todas entendida como um processo, com a finalidade diagnóstica. E a avaliação, ela não acontece só quando se aplica uma prova do SAEB ou qualquer outra prova de larga escala. A avaliação ela é feita todos os dias pelos professores. Aliás, para que ela seja feita todos os dias pelos professores, com todas as crianças, o professor tem que ser bem formado para isso. Um professor sem boa formação não consegue avaliar, acompanhar a criança no seu dia a dia e reformular suas estratégias didáticas e pedagógicas, né? Então, a gente acredita nessa avaliação, nesse acompanhamento constante, não só das crianças com dificuldade de aprendizagem, mas de todas as crianças, né? E que o enfrentamento da exclusão tem que ser um processo ativo, contínuo, é um trabalho conjunto, realizado de forma articulada por todos os atores, com o objetivo de garantir o direito de aprender de todas as crianças e o direito de ensinar das professoras e professores desse nosso grande Brasil. A gente aqui está trabalhando com uma coisa muito difícil, que é mudança cultural, mudança de mentalidade, né? Que é essa mentalidade que aceita o fracasso escolar. Então, eu acredito que a mensagem que o Unicef e Campanha Nacional pelo Direito à Educação deixam, né, para os dirigentes municipais com relação à exclusão escolar e à exclusão intraescolar no Brasil, é que a gente está trabalhando com mudança cultural, mudança de mentalidade, está levando e vai levar muito tempo, temos muitos avanços. Qualquer um aqui que olha para a história da educação no Brasil sabe que nós temos avançado, e a gente parte desse pressuposto. Tem avanço, justamente porque tem avanço, a gente está desenvolvendo esse projeto. Obrigada. Gente, vamos agora às nossas perguntas. Lembrando que as perguntas diretas, o pessoal encaminha os crachás, ou por escrito. Vamos pedir um pouco de paciência, já que nosso auditório já está com a taxa de abandono e evasão bastante elevada.
e nós estamos com os índices aqui bem abaixo do que o Unicef está pretendendo. Então, vamos começar inicialmente com a professora Justina Iva, de Natal. Professora Justina, por favor. Gente, serei bem breve. Primeira observação para a nossa representante da campanha. Professor temporário na educação básica no Brasil nunca vai desaparecer. Professor temporário é aquele que substitui os licenciados. E quando alguém se licencia, o gestor público não pode nomear para uma vaga alguém que fez um concurso para o quadro efetivo. Portanto, a questão é se esses professores passam ou não por um processo seletivo. Esta é a questão que eu acho que a gente tem que observar. Mas nunca vai deixar de existir, porque o que não pode acontecer é deixar o aluno sem professor na sala de aula. Portanto, nas doenças, nas licenças para pós-graduação, licenças para interesse particular, você não pode nomear alguém do quadro efetivo. Tem que ser professor temporário, sim. Ponto 2, valorização do magistério. Isso é uma questão que nos angustia profundamente. Eu quero trazer, inclusive, para esse fórum, se os meus companheiros concordarem, uma proposta de desvinculação das despesas de profissionais de magistério da lei de responsabilidade fiscal já. Ou isto acontece, ou não haverá valorização, aqui entendida como melhoria de salário. Só para ilustrar, a minha cidade, pela qual passou um tsunami na última administração, há 2 anos que não se corrige salário de professores, e olhe que é uma capital, não é uma cidade pequenininha. Hoje eu tenho recursos financeiros na minha conta, porque eu sou gestora plena dos recursos, eu tenho gestão plena do Fundo da Educação, que dá para pagar, para corrigir em pelo menos 15% o salário dos professores. Eu não posso, porque a louca da prefeita, que deixou o governo em dezembro, comprometeu, ultrapassou o limite fiscal da lei de responsabilidade, 55%, o que impede a qualquer um de nós, secretário ou prefeito, de aumentar a despesa de pessoal. Pelo contrário, quando isso acontece, o gestor público, sob pena de improbidade administrativa, do ponto de vista penal, cadeia, ele tem que reduzir despesas. Portanto, gente, não haverá avanço, não haverá melhoria de salário de professores, o que é, inclusive, do ponto de vista do direito, conflitante, porque a lei de responsabilidade fiscal é anterior ao Fundeb e é, portanto, específica, e do ponto de vista do direito, quando isso acontece, especificidade e temporalidade prevalecem sobre a mais antiga e a mais geral. Mas no Brasil isso não vem acontecendo. Se a gente não sair daqui com a posição de exclusão das despesas dos profissionais de magistério, eu estou falando não em nome próprio apenas, eu conversei com pelo menos 20 secretários hoje que enfrentam o mesmo problema. Não temos o dinheiro, mas não temos como legalmente fazer a correção dos salários. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos a Pedro Silva, de Beneditinos, do Piauí. Boa noite a todos. Eu queria colocar apenas uma pontuação na primeira fala, onde ela colocou a exclusão desses alunos tendo por base a Prova Brasil. Há uma consideração de que nossas avaliações de escola é uma avaliação conteudista, enquanto a avaliação de habilidade. E outra forma de exclusão que a gente evidencia é no nosso próprio currículo escolar. Haja vista que foi, por lei, a Lei 10.639, que fala do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que fosse ensinado. E nas nossas escolas não se ensina essa cultura. E, finalizando uma pergunta, porque nos estudos, na conclusão, colocou-se que a maior probabilidade dos alunos do Norte e Nordeste serem exclusos. Só colocou que seria assim. Bom, gente, olha, não temos mais nenhum inscrito. Vamos passar agora a mesa, né? Tem mais alguém? Não? Está todo mundo aí contente, né? Que ótimo. Fazer pergunta, não é? Então, vamos passar aos nossos palestrantes. Inicialmente, vamos começar com a professora Maria Rebeca e pediria logo aos palestrantes fazerem as suas considerações finais. Bom, eu
já começo respondendo a última pergunta, né? É o seguinte, aonde estão esses alunos, a maior parte desses alunos que não estão aprendendo? A maioria deles, aqui constatou os dados, tá? Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que tem uma determinada área geográfica no Sudeste ou no Sul que também tenha um alto índice de não aprendizado. Agora, quando você pega o Estado como um todo, né, os estados do Norte e Nordeste se destacam, né? O que isso significa para vocês? Significa que os gestores desses estados têm que prestar mais atenção naqueles fatores todos que eu coloquei, né? Quer dizer, o nível socioeconômico, temos várias políticas já que estão tentando, mas é uma coisa mais a longo prazo, né? Mas, por exemplo, uma atenção mais diferente dos meninos e das meninas com relação ao aprendizado de leitura e matemática, a diferenciação do professor entender isso e dar um destaque, a questão do atraso escolar. Então, o que os municípios têm que fazer? Eles têm que implementar o Pacto da Alfabetização pela idade certa, mas fazer um monitoramento disso, para ver se está realmente acontecendo. Se há um atraso escolar, se há uma defasagem de idade série, as crianças vão ter um aprendizado não tão bom quanto deveriam, né? Cada vez mais. Então, portanto, nós precisamos reduzir isso ao máximo. Então, vocês têm que se empenhar no pacto, vocês têm que se empenhar em pacto. A Unesco está desenvolvendo com parceiros uma metodologia para os municípios fazerem esse monitoramento. A gente vai estar testando, espero estar divulgando para todos vocês, para que vocês pegam essa metodologia para fazer o acompanhamento e o monitoramento dessas questões. E entre outras coisas, né? Então, por exemplo, no estudo, se você ler detalhadamente, mostra também a questão da estrutura, que professores sem formação, isso tudo influencia. Então, o que vocês têm que fazer? Buscar ao máximo promover a formação dos professores, instalar a biblioteca nas escolas, entre outras questões de estrutura, que também influenciam. Então, os dados, gente, eles só são importantes se vocês utilizarem. Se vocês não utilizarem, eles não valem nada, porque um dado publicado que não é utilizado pelo gestor, em especial em educação, ele não vale nada. Então, vocês têm que pegar esse dado, se apropriar dele, tentar entender e ver o que vocês podem, onde é que vocês devem atuar com relação a esses dados. Então, um pouco nesse sentido. Não é dizendo assim que um estado é pior do que o outro, mas é onde estão aquelas pessoas que elas estão dentro da escola, mas não estão aprendendo. A gente viu o dado que a colega aqui do Unicef mostrou do Piauí, né? Então, o Piauí, ele conseguiu 99% das crianças dentro da escola. Só que as crianças não conseguem ter um fluxo satisfatório na idade correta, não conseguem chegar na conclusão. Então, nós temos um problema de qualidade, que é aquilo que eu estava apresentando. Então, nesse sentido, tem que se pensar nessas coisas que a gente está vendo que influencia, que estão associadas a essa exclusão intraescolar, que é a infraestrutura, a qualidade dos professores, o fator, todos esses outros fatores socioeconômicos, e tudo isso que está no estudo que eu coloquei. É um pouco essa questão. A questão que você falou de raça, gênero e etnia, a Unesco vem trabalhando muito nesse sentido. Nós estamos produzindo, junto com o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Políticas para Raça e Etnia, a CEPIR, né? Materiais didáticos que incluem essa temática da história geral da África, porque a Unesco publicou uma coleção toda com a história geral da África, está no site da Unesco. Os professores podem, inclusive, baixar essas publicações para prepararem suas aulas e incluírem isso nas suas aulas, tá? Mas isso a gente está trabalhando com a produção de materiais. Obrigada. Professora Salete. Eu queria agradecer a vocês, como disse o professor Walter, o índice de abandono está assim altíssimo, certo? Nós estamos com evasão significativa e compreensível no caso. Mas eu queria dizer que essa questão da desigualdade, viu o colega do Piauí que fez essa pergunta, a questão da desigualdade no Brasil, algumas dimensões são muito presentes e se repetem. Então, há historicamente uma desigualdade que afeta as crianças
do semiárido da Amazônia, que a gente tem de ter prioridade para essa região para resolver. E no que toca a questão da qualidade, o que a gente tem dito e os estudos mostram é o seguinte: não há hipótese de universalizar a educação sem qualidade. A qualidade é condição para universalizar. Porque você, menino de 4 e 5 anos, você pode deixar ele ali na escola que ele não vai sair. Mas não há quem segure um adolescente numa escola que não faça sentido para ele. Portanto, a qualidade é condição para a universalização. Essa talvez seja a lição síntese de tudo que a gente está dizendo aqui. E muito obrigada. Então, respondendo à questão colocada pela professora Justina, né, que foi colocada diretamente à campanha, com certeza o debate da Lei de Responsabilidade Fiscal precisa enfrentar o debate da Lei de Responsabilidade Educacional. E o problema, professora, é que no Brasil, políticas e programas que deveriam ser, independentemente da necessidade e até determinada pela lei, né, de que os professores substitutos sejam temporários, né, no Brasil, políticas e programas que deveriam ser temporários para atender a situações emergenciais terminam se tornando permanentes. É isso que a gente é contra. Dados na rede de São Paulo, rede estadual de São Paulo e de Pernambuco, o número de professores temporários, contratados em caráter temporário, já supera 40% de todo o quadro nas redes estaduais de São Paulo e de Pernambuco. E eu tenho certeza que esses não são contratados só para substituir falta de professor, né? Então, esse que é um dos problemas, né? Acho que é importante responder a questão do Piauí, porque o quadro de exclusão, colega do Piauí, ele é um quadro cruel que ele reúne múltiplas exclusões, né? Então, a gente viu no nosso estudo que a exclusão ela atinge a criança negra, do campo, né, pobre, que vem de pais com baixa escolaridade. São vários aspectos que se combinam num quadro cruel de exclusão, né? E, obviamente, isso não tem nada a ver com capacidade das crianças, né? E é mais cruel ainda porque o estigma que se coloca a essas crianças é com relação à sua capacidade, né? Então, isso é algo que a gente precisa enfrentar também. E não é por coincidência que o valor investido por aluno no Nordeste é menor do que o valor investido por aluno nas outras regiões do Brasil. Isso é um tema aí que vai ser discutido ao longo desse fórum da Undime, né? Mais uma vez, obrigada aos que resistiram, né, aos que não se evadiram. Aproveitar para agradecer a professora Maria Rebeca Otero Gomes, professora Maria de Salete Silva e professora Iracema Nascimento, e a todos que resistiram não heroicamente. Os outros não são culpados, mas aqui está o profissionalismo, aproveitando aqui a fala dos nossos oradores. Muito obrigado, e passar a fala